Muito bom, queridos. Que bom ter vocês aqui. Nós sabemos que alguns atrasildos vão estar chegando, mas vamos honrar aqui Bismarck, principalmente, que chegou no horário e estava aí o Bismarck. Muito bom. É a segunda vez que você está aqui, né? Ou mais, né? Já não é a primeira, né, Bismarck? Você já esteve aqui outra vez, né? Muito bom. Então, essa live está sendo gravada, então eu vou estar falando algumas coisas que talvez vocês já conheçam, mas que precisa e faz sentido, tá? Eu coloquei no site, até a instalação do Zoom no Note. Sim. Mas é a primeira vez que você está aqui? Ah, eu achei que você já tivesse entrado. Cara, então, ó, prazerzaço. Eu sempre tenho muita felicidade no meu coração, porque esse é um trabalho que eu venho fazendo eu falo pescar almas, né? Almas que estão aí e que pulsam de alguma forma no desconforto desse mundo, de compreender que tem alguma coisa além, entende? Que pulsa, que precisa descobrir. Né? Minha linguagem vai para essas pessoas. Né? Então, toda vez que tem alguém novo, eu agradeço a hierarquia superior, porque depois que eu assisti um filme, Além do Limite, não, esqueci o nome desse filme. É um filme verídico, se vocês lembrarem, coloquem aí. Um filme de guerra em que tem um soldado que ele se recusa a pegar numa arma. Ele vai como Cruz Vermelha e passa uma peleja, primeiro para ir, né, para a guerra, sem pegar na arma. E ele estando na guerra, o pelotão deles vai subir um paredão, tem que passar um campo, porque tem uma trincheira japonesa lá, etc. E ele está como um médico, né? E ele sobe para esse lugar e é uma emboscada, né? Uma emboscada. Eles acham que eles estão arrasando lá e de repente tem um contra-ataque e vai todo mundo para o espaço, né? E ele sobra, ou alguns sobram lá, só que eles descem, recuam, falam recua, recua, desce todo mundo de lá e ele é o único que fica. Gente, vocês não têm noção. Esse cara, ele salva em uma noite mais de 80 pessoas, sozinho. O filme é surreal. O Último Homem, até o Último Homem. Isso, exatamente, esse é o nome. Obrigado, Bismarck. Até o Último Homem. Ele salva mais de 70, 80 pessoas sozinho. E tem uma hora que me marcou muito esse filme, porque ele fala assim, ele está acabado, ele está exausto, e ele olha para cima e fala, me permite salvar só mais um. Só mais um. Né? E ele recarrega as forças e vai atrás de mais um, tentar descobrir se tem mais algum sobrevivente lá que está baleado, está ferrado. E assim ele vai a noite toda. Ele salva 70 pessoas. Então eu confesso para vocês, de muito coração, todo dia que eu durmo, que eu vou dormir, faço as minhas orações, invoco o Salmo 23 e eu falo que eu possa pescar só mais uma alma amanhã. Essa é a minha fala. Então, Bismarck, cara, que felicidade ter você aqui. Espero que eu toque seu coração, que aquilo que eu esteja trazendo para você possa, sinceramente, contribuir com a sua existência, ok? Vocês estão me escutando bem, me vendo bem, né? Tá tudo bem. Muito bom. Ok. Queridos, então, para quem está me escutando a primeira vez, como Bismarck, eu sou Luiz Marcelo, tenho 52 anos, e ao longo de 30 anos eu fui bailarino, coreógrafo e diretor cênico.
E 6 anos na Alemanha, minhas filhas nasceram lá, minhas princesas e meus bebês eternos, uma tem 25, outra tem 23, são duas monstrengas, como eu falo, com carinho. Mas, enfim, eu fiz isso ao longo de quase 3 décadas, até que migrei para pedagogia e psicopedagogia clínica e passei a cuidar das pessoas clinicamente em São Paulo e em Brasília. Isso eu fiz por volta de 10 anos, um pouco mais. E ao longo desses últimos anos me transformei num facilitador de processos do comportamento, um mentor, trabalho grupos, etc. Sou um facilitador, sou um palestrante também, tenho cursos aí hoje online na internet, porque esse é o mundo que nós estamos. E é isso que eu estou fazendo aqui, estou transbordando. Papo Reto é um lugar em que eu transbordo processos do comportamento de uma forma muito direta, né? Sem muita delongas. É pá, tiro, dardo, preciso. E eu tenho outros programas, né? De manhã tem o Aliança 559, 5h59 da manhã, né? Que eu estou todo dia lá falando. Antes, a 5h41 L5, que é um movimento de liderança, a gente fala só de liderança. E assim a gente segue a existência, a vida. Tem alguns aqui, Eliette, eu acho que é Eliette, que eu estou pensando que é, tá? Sem câmera, etc. E o Léo, são dois que estão sempre lá no 559. Hilma não acorda, né, Hilma? Hilma assiste depois, né, Hilma? Muito bom, queridos. Então, nós vamos falar de um tema mega, ultra importante. Quanto que vale saber, ou quanto vale, né, qual o valor de você entrar em contato com a sabedoria? Esqueci de falar uma coisa que é importante antes de começar a entrar nesse tema tão importante que é a sabedoria, que é esse lindão aqui, ó, Pix, né? Hoje facilita pra caramba pra gente. Então, é a forma de vocês poderem contribuir com o canal, com todo o movimento. É só abrir o aplicativo do celular ou copiar essa imagem, depois fazer isso. E, pum, se você escanear lá para o seu Pix, você vai poder estar contribuindo com o valor que você desejar, tá? Com o canal. E vai ser bem legal, ok? É uma troca justa que nós estamos fazendo. Então, contribuam, tá? Que é uma troca bem legal. Bom, sabedoria. Presta atenção. Ó, caramba, quanto vale a sabedoria? Surreal, né? Você adquirir sabedoria e entender que fonte é essa. É disso que nós vamos falar hoje aqui. Eu vou dar ferramentas e chaves importantíssimas, né? Que pode realmente mudar o curso da sua história. De coração, pode mesmo mudar o curso da sua história. Desses 3 lugares, 4 lugares que eu vou falar aqui para vocês, nós vamos falar de 4 lugares, 3 deles, né, nessa minha existência, eu já logrei esse caminho da sabedoria. E vocês vão descobrir daqui a pouco quais são, tá? E eu estou na empreitada do último caminho, último pilar, né? E as pessoas que têm me acompanhado são testemunhas vivas disso que eu estou falando. Eu estou diretamente exposto e aberto e sendo muito sincero, né, com tudo. Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui são coisas que eu já logrei em 3 áreas, em determinadas áreas, em 3 áreas, e que eu venho construindo a 4ª e última área, né? E aí eu vou estar trazendo isso para vocês, beleza? Bom, dito isto, nós vamos falar sobre sabedoria vertical e horizontal. Foi isso que eu anunciei, esse anunciado, e é disso que nós vamos falar. Papel e caneta, acho que é importante vocês estarem anotando,
tá? As coisas que eu vou falar, porque depois esquece. Talvez eu suba essa live na plataforma, acho que vai ser importante eu subir, mas vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, anotem, porque é importante. Então, nós vamos falar da sabedoria vertical e horizontal, desses dois eixos, tá? E compreender o que de acho é isso, né? Quando a gente fala de sabedoria de eixo vertical e horizontal. Eu vou trabalhar com 3 bases aqui com vocês ao longo dessa hora que nós vamos estar juntos, tá? O primeiro deles é o que a gente chama de quadrado transdisciplinar. Esse é o primeiro. E ele está diretamente conectado com as 4 funções de Jung, tá? As 4 funções de Jung, que Jung trouxe para a gente. Então, esse é o primeiro caminho que eu vou estar mostrando. E eu estou juntando 3 coisas que se fala, que raramente se falam. As 3 coisas que eu vou trazer para vocês, raramente vocês vão encontrar e se fala sobre isso. E quando se fala, nunca se junta essas 3. Vocês estão vendo isso pela primeira vez. Tá? A primeira vez que eu junto esses 3 conceitos em um só. Tá? Porque faz totalmente sentido. Só um minuto que eu preciso pegar aqui um olhinho. Deu uma falhada na minha voz aqui, pegar um hortelã-pimenta aqui para dar uma... Ih, dancei, pá. Deixa eu ver se... Voltou. Ok. Fiquei todo dourado, parecia Matrix 3 agora. Então, queridos, é o seguinte. Então, um quadrado transdisciplinar que tem a ver com as 4 funções de Jung. O segundo é os 4 pilares de Delores. Delores, com RS no final, que são os pilares da educação. Tá? Esse é o segundo. E o terceiro pilar, seja bem-vinda, Solange Baraldi, muito bem-vinda. E o terceiro ponto, é o eixo horizontal e vertical. Tá? Se eu colocasse esses 3 no enunciado, as pessoas já fugiram, um monte de gente fugiu. Acho que sabedoria é bobagem. Ou acha que eu sou bobagem, sei lá, X. O que importa é quem está aqui. Eu estou mega feliz com vocês aqui. Sementes sendo plantadas para frutificar. Então, esses 3 eixos importantes, tá? São esses três lugares que eu vou trabalhar. Solange Baraldi, querida, Solange é minha companheira, minha amada, está aqui junto conosco. Beijo para você, viu? Deve estar lá ralando. Muito bem. Então, vamos lá. Para começar a descer esse lugar, eu preciso falar sobre algo chamado Lyoesh. Tá? Lyoesh. É muito importante isso dentro de todo esse conceito. Lyoesh significa pilar de luz. Tá? Numa língua sânscrita, significa pilar de luz. Nos dias de hoje, antigamente era diferente, mas nos dias de hoje, toda a família, todo núcleo familiar tem um pilar de luz. Vocês podem ver à volta de vocês, outras famílias ou a sua própria família, que vai ter alguém diferenciado, que está completamente fora do eixo dessa família. Né? Esse é o Lyoesh, esse é o pilar de luz. Né? É a pessoa que, a partir dela, ilumina aquele núcleo. Isso não existia. Esse núcleo era externo.
antigamente. E pouco tempo, tá? Não é muito tempo. Quando nós estamos falando dessa história das crianças índigos, cristais, etc., a partir desse lugar, que é uma geração da era da Lua, etc., do macrociclo da Lua, que veio esse conceito que eu estou trazendo para vocês. Então, nós precisamos entender o que é um pilar. Essa é a grande questão. Porque quando a gente fala de um eixo, nós estamos falando de um pilar. Eu vou começar a dividir aqui a tela com vocês. Para trazer este conceito. Deixa eu só buscar aqui o painel de vídeo para poder olhar. Então, ia estar aqui. Então, quando nós estamos falando de um pilar de luz, um lion ash, um pilar, nós estamos falando de polos, né? De polos. E quem me segue, quem está acostumado com a minha linguagem, ou acostumado com os princípios herméticos, sabe que esse é um dos princípios herméticos, são 7 princípios. Um dos princípios é a lei da polaridade, né? Onde tudo é duplo, tudo tem 2 lados. E como é que nasce um polo? Né? Como é que nasce a polaridade? Do uno. Né? Não é possível nascer um polo se ele não tiver vindo de um uno, da mesma coisa. Então, poderia estar trazendo aqui, como eu já estou muitas vezes, o tal, né? O símbolo do tal, ou o símbolo da lemniscata. Tem vários símbolos que traduzem esse lugar de 2 polos, do preto e branco, do quente e frio. Eu falei bastante sobre isso. Então, quando nós estamos falando de um polo, do 2, nós estamos falando de um lugar que vem do 1, do uno, e que se faz 2. Tem 2 polos, e que se completam. Eles não estão sozinhos. Se vocês notarem, é um pilar. Né? Um lado está conectado com o outro. É a mesma estrutura. Não são 2 estruturas. Eles se completam. É o que a gente fala, estão grávidos de si. Se nós olhássemos o tal, por exemplo, que é aquele símbolo redondo, né? Com o preto e o branco. O preto com uma bolinha branca e o branco com uma bolinha preta, um grávido do outro. E esse é o símbolo do movimento, né? O tal. Porque ele vai respirar. Essa bolinha branca vai tomar toda a preta vai tomar toda a branca, e quando ficar tudo branco, vai ter uma bolinha preta, quando ficar tudo preto, vai ter uma bolinha branca, e assim sucessivamente, né? O símbolo da mutação. Não é movimento, mas é da mutação, né? O tal. Então, quando nós estamos falando de um pilar, nós estamos falando de 2 lados, que é a mesma estrutura, tá? A mesma estrutura. Isso é importante. Então, quando nós falamos de um eixo vertical e um eixo horizontal, nós estamos falando de polos verticais e polos horizontais, tá? Se a gente transforma esse pilar em 2, né? Em 2 pilares, de novo, aí o duplo, 2 pilares, né? Nós temos 2 polaridades, certo? A gente podia fazer muita coisa com isso aqui. Poderia deitar simplesmente na horizontal, você teria uma cruz, né? Aí você poderia colocar no mesmo eixo e assim por diante. Agora, a questão é que 2 pilares sozinhos não se sustentam. Essa é a grande questão. Ele precisa do quê? Ele precisa de uma trave. E aí você tem uma porta, você tem um portal, que é o trino. Né? Então você pode colocar tudo que é trino aqui: Pai, Mãe e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva, Horus, Isis e Osíris, tudo. Uma porta. Né? Uma porta, ela vai dar o quê? De um ambiente para o outro. Né? Isso é um portal. Né? Então você precisa do quê? De uma trave para poder sustentar 2 pilares, que é o 3, é o terceiro. Agora, quando você chega no 4, nós estamos chegando aqui no 4, você tem esse modelo em que você vai ter o quê? Para ter uma trave
né, um espaço maior, você vai precisar de mais pilares. Você vai precisar de 4 pilares. Se você tira esses 2 pilares daqui, o que vai acontecer? Vai ruir, não tem jeito. Então você precisa de mais pilares de sustentação. Você tem um espaço maior, né? Isso traz muito conceito, muito significado. Mas eu quero avançar nesse lugar. Então, o que Delores traz para nós? Que é a diferença? Isso desde a década de 40, 50, pós-guerra, né, que está ligado com o movimento humanista. Ele traz um novo conceito de educação, que nós temos 2 educadores, no mínimo, eu não sei qual é a profissão do Bismarck, etc., mas o Léo é um educador, e a Solange também, Juliette também, não sei, mas no mínimo 2. Nós estamos falando sobre uma pedagogia humanista, né? Então, Delores traz o quê? Ele traz um conceito. Ora, você vai entrar aqui. Ele traz o conceito. Opa! Devia estar aqui, mas não está. Espera aí, vou trazer para vocês aqui de uma outra forma. Ah, ele está invertido. Pronto. Nada que a gente não conserte, né? Ele traz o conceito de 4 pilares da educação. 4 pilares da educação. O ser, o conhecer, o conviver, que está aqui como viver junto, né? Então, aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a fazer. Essa deveria ser a ordem. Se você buscar, vocês vão ver outra ordem aí, tá? Não vão ver, ou raramente ver essa ordem que eu estou trazendo para vocês. Por quê? Porque a visão deles é fazer com que o ser humano tenha estrutura de aprendizado de uma forma integral. Mas que aprendizado é esse? Essa é a grande questão. Quando você fala desse ser, que ser é esse? Essa é a grande questão, né? Então, por exemplo, no L5, eu teve 4, 5, 6, uma semana de mentoria que eu dei no L5, e eu falei só disso. Ah, que legal, Rudolf Steiner faria 160 anos. Não estaria vivo de qualquer forma, né? Então, boa tarde, Solange Baralt. Estou vendo o chat aqui que não tinha visto. Então, essa é a grande questão, é o conceito. Sinceramente, eu não sei o que Delores pensava, né? Você não tem muita referência nesse sentido. Eu, pelo menos, nunca achei, né? Exato, queria conversar com ele para poder entender. Mas as minhas elucubrações, penso que distorceram o conceito dele, né? E essa é a grande questão. Eu vou descer aqui com vocês nesse eixo vertical e horizontal da sabedoria, né, juntando esses 2 conceitos, para que a gente possa entender o que é isso, tá? Agora, nós precisamos compreender que uma coisa é uma porta, em que você vai ter um portal para passar, que é o trimo. Mas quando você está no quaternário, e aí nós estamos falando de qualquer quaternário, qualquer um, tempo, espaço, né? Então, norte, sul, leste, oeste, primavera, outono, verão, inverno, pode ser Uriel, Micael, Gabriel, Rafael, pode ser norte, sul, leste, oeste, pode ser qualquer quaternário. Quando nós estamos falando de um quaternário, nós estamos falando de fundação. Fundação. Uma coisa é você ter um pilar, uma trave, como uma passagem. Esse é muito significativo que eu estou trazendo para vocês, tá? E a gente tem um código carinhoso aqui. Cada vez que cair uma ficha de vocês, se for algo novo e surpreendente, ou arrepiar a alma, escreve no bate-papo aí, uau, tá? Uau. Esse é o código que a gente tem para demonstrar que caiu uma ficha para vocês, tá? Se for uma fichinha, é só uau, pequenininho.
Se for algo médio, é um uau, assim, pequenininho, mas mais comprido. Se for uma chave enorme que vai abrir uma portona, tem que ter letras garrafais enormes de uau. Beleza? Bom, queridos, então, para que a gente possa empilhar, essa é a palavra, para que a gente possa subir, multiplicar, né? Nós precisamos fazer desse quaternário que está aí, eu vou trazer bastante informações sobre isso, de um eixo de sabedoria para poder trabalhar, nós precisamos fazer ele como fundação, né? E essa é a próxima imagem, que essa é a imagem de fundação, né? De um prédio. Um prédio, ele não sobe sem fundação. E quanto maior a fundação, maior o prédio, mais andares ele vai suportar, né? Então, aqui o nível da rua, você tem os pilares abaixo da terra, são os pilares de sustentação, com as sapatas, se chama sapatas, né? Para que você possa subir. Você tem sapatas normalmente aqui, né? Se for o nível. Eu não achei uma foto que mostrasse o plano do chão mesmo, etc. Mas vamos entender, né, que esse aqui é o plano. Então, as sapatas normalmente estão aqui, né? Como se tivesse pilares abaixo aqui. Mas não importa, tá? Vamos tomar como base que esse aqui é o nível da terra, né? E você vai ter 4 pilares, né, na terra. Quanto mais profundo, quanto maior, mais você vai ter possibilidade de subir e empilhar. Gente, qual a diferença disso das raízes de uma árvore? Nenhum. Uma árvore, quanto maior ela é, maior são as raízes. E ela vai ganhando força com as adversidades. Vento bate, ela se estrutura, aquela resistência faz com que as raízes vão crescendo cada vez mais, vai se espalhando vertical e horizontal. Se espalha vertical, se espalha horizontal. Nas duas direções, ela vai ganhando. Raízes que viram galhos, galhos que viram troncos, né? Subterrâneo, embaixo da terra. Então, a fundação é muito importante. Então, o que eu estou falando para vocês é sobre fundação. Eu estou falando sobre pilares, laioestes, 4 laioestes, para que possa empilhar e subir tudo. Essa é a grande questão. Só que você tem níveis desse lugar. Essa é a sacada. Você tem níveis, você não tem um lugar só. Você tem níveis. Quais são os níveis? Esses que eu venho também trabalhando com vocês. Você tem o nível do relacionamento e da sua saúde, que é o nível da água. Você tem o nível do fogo, o nível do ar e o nível da terra, que é o quaternário de novo. E que se você não tiver com isso sustentado, não tiver isso com uma fundação bem feita, você não sobe seu prédio, né? Fica caindo, fica desabando e não sobe. Precisa estar bem estruturado esse lugar para poder subir em todos os níveis. Isso é quase como se tivesse com 4 grandes prédios com 4 grandes pilares, tá? E não por acaso o arcano 16 é o quê? O arcano da torre, que fala sobre o quê? A casa de Deus. Qual é a palavra? Fundamento, né? É o arcano 16. 4 vezes 4, 16, tá? Aí tá uma dica. Então, ó, entendido o conceito de toda essa história, vamos começar a desenhar um modelo disso, para que vocês entendam. Então, nós temos um eixo que é o eixo da sabedoria vertical, né? Que está conectado com o ser e o fazer. 2 pontas. Nós poderíamos também, em um outro modelo, pegar isso como 2 pontas em que tem mais 2 níveis intermediários, tá? Que é o eixo horizontal. Ele está intermediário, está numa trave, né? Ele só está como se tivesse um ponto, né, desenvolvido para as laterais, como as raízes que eu falei. Ele sai desse eixo e se desenvolve horizontalmente, tá? Então, esses são os 2 primeiros fundamentos, né? O primeiro laioeste, o primeiro
pilar de sabedoria que precisa ser desenvolvido. Então, nós estamos falando do quê? Quando a gente fala do ser, percebe que ele está em cima. Nós estamos falando da fonte de tudo. Nós estamos falando de você entender quem você é, de você se conectar com a sua espiritualidade. Luiz, você está falando de religião? Não. E eu quero que todas as religiões e ordens iniciáticas vão cuidar da vida deles. Não estou preocupado com eles. Eu respeito todas e não me conecto com nenhuma. Papo reto aqui. E é diferente. Então, eu não estou criticando nenhuma ordem iniciática, nenhuma religião, mas eles tiveram tempo deles. Hoje não é mais. Você não precisa de um grande avatar, não precisa de uma instituição cuidando de você. Você precisa cuidar de você mesmo. Você é o pequeno avatar de você mesmo. Essa é, talvez, a grande notícia e o grande recado que eu tenho trazido para a humanidade. E é para a humanidade. Eu estou aqui em rede mundial, não é mais do prédio, do bairro, da cidade. Quando eu abro uma live no Zoom ou no Instagram, eu estou aberto para o mundo, levando a minha mensagem para o mundo inteiro. Isso vai estar gravado e vai estar disponibilizado no YouTube. Então, é uma mensagem mundial mesmo. Né? Então, não estou preocupado. Você está falando de religiosidade? Não. Estou falando de espiritualidade. Estou falando de elevação. Estou falando de conexão vertical. É o que a gente faz no Aliança 559 pela manhã. É isso que a gente faz lá. Uma conexão de eixo vertical. E que a gente perdeu. As pessoas estão aqui no plano da Terra achando que é só isso aqui. Cara, é tão, assim, é tão infantil, é risível. Você pensar, entende? Que tá tudo aí, esse universo inteiro, e achar que você, em 70 anos, 80 anos, vai estar vivendo tudo que você tem para viver. É uma bobagem, entende? Que não tem tamanho. Então, é compreender que você está no plano da Terra, para executar o seu propósito. E onde está seu propósito? Lá em cima. Está no eixo vertical. Você precisa entender quem você é, para entender o que você vai fazer. Olha o eixo aí. E aqui nós podemos pegar Uriel e Micael, tá? Por exemplo, né? como exemplo aqui, tá? Desse eixo. Nós podemos pegar qualquer coordenada e colocar nesse modelo. Então, quando nós estamos falando do ser, é você entender quem você é e que diacho você veio fazendo essa bagaça. Esse é o lugar. Eu te digo, você não veio aqui dormir. Você não veio aqui ir pro shopping. Esquece. Você não veio aqui ficar comendo e tendo prazer só. Não é isso, entendeu? Se você fizer só isso, cara, você está em maus lençóis. .com.br. Você está em apuros. Apuros. Como diz Súcia, no seu leito de morte, no seu leito de passagem, né? Em seus olhos, você está no a alma imoral, está no livro da alma imoral do Milton Monda. Ele conta que o Rabino Súcia, no seu leito de passagem, leito de morte, né? Dessa para outra encarnação, ele traz um olhar preocupado. E o assistente dele, que acompanhava ele muito tempo, pergunta, fala: Súcia, Rabino, grande Rabi, por que temes se você é o grande Rabino, o grande Rabi, e tem sabedoria? Ele fala: temo, e temo mesmo. E não temo se eu chegar do outro lado e me perguntarem: Súcia, por que não fosses Moisés? Porque Moisés eu não fui, simplesmente. Então, pouco temo se me perguntarem: Súcia, por que não fosses Abraão? Porque Abraão não fui. A grande questão é se eu chegar do outro lado e me perguntarem: Súcia, por que não fosse Súcia? Essa é a grande questão. Então, gente, saber o que você é, e para isso você tem que se conectar com a fonte, não importa a metodologia e como você vai usar, né? Mas você precisa se conectar com a fonte, além dos seus olhos físicos. Isso está além dos seus olhos físicos. Isso está no mundo interno, em que você sobe o eixo vertical por meio dos corpos sutis, por
meio das vibrações, dos chakras, existem várias formas, para que você comece a acessar a hierarquia superior. Se conecte com o todo, para você entender quem você é, qual é a sua missão disso que você está fazendo aqui. Se você sabe quem você é, conheça-te a ti mesmo. Você começa a compreender, a te conhecer, a se conhecer, né? Que é o outro eixo, é o eixo horizontal. Você começa a se conhecer e começa a conviver. Porque não é possível você conviver com o outro sem o conhecer. Não é possível você conviver com o outro se o outro não se conhece. Olha que enrascada que nós estamos. Porque a maioria não sabe quem é. Então fica essa falsidade completamente, entendeu? Que não tem, na sua grande maioria, má intenção, mas não é o real. São pessoas se convivendo com uma irrealidade, a tal da Matrix. Essa é a grande questão. Para você saber quem você é, se conhecer, ter o conhecimento, você precisa saber quem você é, você está lá. Esse é um eixo importante, né? Aqui, para que você comece a conviver. Ou seja, você transborda. Eu ia colocar a cruz ansata aqui. A cruz ansata é aquela cruz egípcia que tem uma bola e a cruz. Sabe o que eu estou falando? Né? Ela tem uma abertura no meio assim, ó, e aí ela desce aqui e aqui. Né? Eu ia colocar a cruz ansata porque ela representa isso. É o ovo cósmico quebrado, né? Quebrado, ou seja, descendo e transbordando. É isso que ela representa. E aterrando. Né? Então, se nós juntarmos esses dois eixos, né, nós temos o que aqui? Você precisa ser para conhecer e conviver e fazer. Você só passa a fazer algo de forma integral e íntegra se você sabe quem você é, se você conhece quem você é, se você tem conhecimento daquilo que você é e do que é esse universo, do que é tudo, né? Entrar em contato realmente com a fonte, começar a conviver com a fonte e com os outros, com esses dois eixos. Então, ou seja, acessa a sabedoria vertical para poder transbordar na sabedoria horizontal. Tá? Essas são as duas sabedorias. O eixo vertical, que você faz o que tem que ser feito, você transborda no convívio e no conhecimento. Tá? Simples assim, né? Papo muito reto na história. Então, obviamente a sabedoria vem da fonte, né? É isso que Matrix 3 traz, né? Se vocês não assistiram, assistam. E Matrix Revolution, terceiro da série, que ele se encontra com a fonte, né? É muito legal. O 2 ele se encontra com o arquiteto, né? O que arquitetou tudo, mas no 3 ele se encontra com a fonte, né? É muito significativo. Então, nós precisamos nos conectar com a fonte para saber quem a gente é e transbordar. Ok, vamos descer um pouco mais. Tá tudo bem aí? Faz um positivo para mim aí, está? Se o download está muito grande aí. Ou se está belezura. Posso continuar? Deixa eu ver uma coisa aqui. Caramba, não teve nenhum auzinho aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Pegou mais alguém? Não. Vilma, Léo, pessoal aqui. Tudo bem. Ok. Tem alguma pergunta até aqui? Para a gente seguir? Tem alguma pergunta? Não? Se for tendo perguntas, ou vai soltando já aí as perguntas, ou escreve, depois solta aqui, mas vai soltando que eu vou respondendo. Eu vou dando umas pausas e respondendo. Tá? Ok, eu vou juntar agora com outro conceito que é importante, tá? Qual é? Um pouco dele eu já falei. Então, o ser, ele está conectado com as tradições, conectado com a espiritualidade, né? Como eu já tinha trazido. O fazer, ele está conectado com a ciência,
com tudo aquilo que é científico, tudo aquilo que é material, é a matéria. Né? Enquanto o ser é o espírito, é o mais sutil, o fazer, a ação pura, né? Aquilo que você entra em ação, é a ciência. Né? O conhecer está conectado ao eixo da filosofia, né? Dos conceitos filosóficos, e o conviver conectado com a arte e a estética do mundo, que é, inclusive, o tema que eu tenho trabalhado. Vou trabalhar até terça-feira no Aliança 559, que é o portal da beleza oculta. Está conectado com a geometria sagrada, com essa arte natural, né? Que não é a arte humana, né? Que a gente mexe, né? E transforma, e etc. Não, o que é que tem por trás das coisas, né? É isso que eu tenho que trabalhar. Então, a arte, a estética e esse convívio é isso. Quando você convive com alguém, conviver. Né? Você está convivendo o quê? Com a matéria? Não, você está convivendo com aquilo que a pessoa é, né? Ou deveria ser. Você está fazendo uma troca energética. Por quê? De novo, outro conceito que eu tenho trazido muito aqui. Um corpo humano sem energia sutil, seja o nome que você der, é o quê? Um cadáver. É nada. Então, quem está falando com vocês aqui? Essa é a pergunta. Quem é que está falando com vocês aqui? Agora, vocês acham que é esse corpo? Esse corpo é um transmissor. Eu estou transmitindo por meio desse corpo. Simples assim. E vocês estão captando por meio desse corpo. Né? É como se fosse um WhatsApp. Não sei o WhatsApp? Não. Né? Você transmite por meio do WhatsApp, o outro capta por meio do WhatsApp, só que você não é o WhatsApp. Em um outro nível, é a mesma coisa. Um instrumento musical, um violino, não toca sozinho. Ele precisa do quê? De um músico. Senão ele é nada. Então, eu tenho trazido isso muito, que você se relaciona de alma para alma. Esse é o lugar. Que está falando com vocês aqui é essa energia sutil que opera por meio desse corpo. Então, conviver é esse lugar. Que se eu não tenho consciência disso, de que eu estou além do corpo físico, que alguém está além do corpo físico, eu fico olhando a matéria. Acho bonitinho, aí me relaciono, acho feinho. Aí me confundo. Me fundo com, né? Me confundo a natureza humana daquela pessoa, né? E assim por diante. Muito bem. Então eu preciso saber quem eu sou para que eu possa executar. E a grande questão nesse conceito que o Delório trouxe, que está cheio de sabedoria, né? É que o que nós estamos hoje fazendo no planeta, na educação, nós estamos sendo ensinados, é ser uma máquina de fazer as coisas. O ser humano é uma máquina de produção. Ele faz, como uma máquina. Produz, está produzindo o tempo todo. Se você vai no meio acadêmico, cara, é um horror. Né? Sabe o que mede a sabedoria no meio acadêmico da pessoa? A produção dela. Quantos artigos ela escreveu? É isso aí ou não é, Baraldi? Estou falando bobagem. Né? Precisa abrir a câmera, pode escrever no chat. A pessoa mede por isso, pelo tanto de artigos que ela publicou. E esses artigos que foram publicados na A1, A2, B2, B3, são as revistas e assim por diante. Né? Isso, cara, não é um absurdo, é ridículo. Né? A gente está numa posição dessa. Sim, olha lá, respondeu. Né? Então, é esse lugar, é uma máquina de fazer. Né? O Chaplin já nos trazia isso há mais de 100 anos em tempos modernos. Né? Essa máquina de fazer, de produção, etc. Nós precisamos sair desse lugar. Se a pessoa quer o desenvolvimento dela, se ela quer acessar a sabedoria, se ela quer ir além daquilo que ela acha que ela é, né? E realmente produzir coisas que vai deixar como marcas sagradas nesse planeta, ela precisa entender quem ela é. Ela precisa acessar esse eixo vertical e começar a transbordar, falar, se relacionar com os outros e de uma forma filosófica. Né? Não tem absolutamente, talvez, nada mais terrível que mate a alma do que essas pessoas que falam que tem preguiça mental, tem preguiça de pensar. Gente, isso mata a alma. Papo reto.
papo reto. E tá assim de gente, que você começa a filosofar com elas, ela já vem com aquela máxima, vai falar da origem dos números, você vai começar a filosofar, tá bom, querida, vai lá tomar cerveja, sei lá o que você vai fazer da bendita da sua vida, né? Não é possível, não é possível. Se você quer realmente caminhar e evoluir, você precisa começar a conhecer as coisas. Para conhecer, você precisa saber quem você é, quem o outro é, senão não funciona. Então, esse é o eixo. Para por aí? Não. Porque junta, né, com as funções de Jung. Na realidade, eu inverti hoje esse lugar que eu trago. E do que eu estou falando? Estou falando disso daqui. Esses eixos, né, da filosofia, da estética, né, da ciência e da tradição, eles vêm por dois sistemas que o ser humano passa. Isso é uma questão humana. É disso que nós vamos. Você não vai ter isso com outros seres de outros planetas. E as pessoas acham que vai achar humano em outro lugar. Não vai. Vai achar a pessoa de lá. Isso é que nem achar humano debaixo da água. Você vai achar humano... Não, você vai achar peixe debaixo da água. É tão simples. Né? Então, você vai achar outros seres que vão estar desenvolvidos de acordo com aquele ambiente. Ponto. É isso. Né? Você pode criar um ambiente planetário humano num outro planeta. Isso é possível. Né? Que nem você querer criar o Brasil num outro lugar. Pode. Pega tudo que é cultural, leva para lá e cria. Os caras estão querendo fazer terraplanar. Tem outro nome. Terra plana. Não é terra plana. Esqueci. Eles querem transformar Marte no ambiente terrestre, né? Fazendo o eixo Polo Norte, Polo Sul e atmosfera, criando atmosfera e virando um planeta Terra lá. É possível? É. Né? Então, essas funções que Jung trouxe é humana. É funções que faz com que a gente tenha experiências aqui, que é o que a gente veio fazer, e cumpra a nossa função. Então, uma delas é o canal da percepção, que é a intuição e sensação. Né? O que são as sensações? Os 5 sentidos e a intuição. 6º, 7º, 8º sentido. É o mesmo sentido, só que sutil. E o outro lado? A razão e a emoção. Né? Esse é o outro lado. Então, você percebe por um eixo e conscientiza pelo outro. Esses são os dois pilares, né, das 4 funções de Jung. Né? E a partir desse lugar em que você percebe e conscientiza pela emoção ou pela razão, você vai ter esses pilares que nós estamos falando aqui. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Se você, por exemplo, né, tem uma sensação de alguma coisa e você precisa trazer para a razão, né, tá aqui. Você tem o eixo da ciência. Sensação com razão. O cientista faz isso. Ou o contrário. Se ele raciocina alguma coisa, ele precisa trazer os sentidos para comprovação científica. Ponto. E se você tem uma sensação e isso te emociona? Arte. Esse é o artista. Né? Isso é o que traz a arte. Ou uma emoção que vai levar uma sensação. Ponto. Né? Do outro lado, se você tem uma intuição, que não é com 5 sentidos, é algo que não se explica. Você precisa raciocinar isso, trazer em artigo científico, em livro, o que quer que seja, ou numa oratória, para a razão, você está filosofando, você está na filosofia. Agora, se você intui e aquilo te emociona, né, então você está nas tradições. Ontem, por exemplo, estava um dia super sensível, né? Estava brincando, estou na TPM, né? Porque eu escutava uma música e aquilo me levava para um canal de intuição, entende? Eu estava completamente sem razão, sem nada, estava lá flutuando no lugar. E me vinha lágrimas, me vinha risos, etc. Isso está muito conectado com coisas familiares que eu estou vivendo, momentos da minha vida e etc, essa coisa toda. Mas esse é o eixo, né? Se você intui, traz a razão, a filosofia, se você intui, traz a emoção, as tradições. E aí você vai ter esses 4 grandes pilares aqui, que é um eixo. A gente pode falar da rosa dos ventos, né? Nós temos um eixo aqui, que é o sinal da multiplicação, né? E da soma. Veja que não tem subtração nem divisão.
que é uma dica importante, tá? Você só tem multiplicação e soma, tá? Se você quer empilhar e quer progredir, você tem que multiplicar e somar, multiplicar e somar, multiplicar e somar, e assim por diante, tá? Senão, não funciona a história. Tudo bem? Tá tudo beleza aí? Alguma pergunta? Que não quer calar? Bismarck só tá escrevendo aí. Pá, pá, pá. Alguma pergunta? Deixa eu ver o horário. Ó, já estamos chegando aqui no final. Estamos no horário. Estou trabalhando ao mesmo tempo. Tá bom. Legal. Muito bom. Então, sem perguntas, Léo também não tem. Solange Baraldi, Eliette também não. Eliette está aí, Eliette? Conta aí para mim. Só abrir o link ou tá aí? Manda um oi. Deixa eu ver. Sabedoria, só é sabedoria quando transborda? Então, quando transborda, é sabedoria horizontal, né? Isso você vai adquirir. Sabedoria, porque você está botando isso, né? E com a troca, você vai adquirir mais. Essa é horizontal. Né? A sabedoria vertical é esse lugar que você acessa a fonte e essa fonte você entra em ação. Onde? Nesse eixo horizontal. Tá? Sim, você pode abrir a câmera, tá tudo bem. Ótimo. Se tiver pergunta, manda aí, tá, Eliette? Ok. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Acho que não. Não. Então, ó, vamos lá. Para a gente poder estar caminhando para o final, se tiver pergunta, vocês coloquem aí, tá? O que eu quero trazer é o seguinte, lembra que eu falei que tem 3 áreas que eu tinha completado na minha vida? Então, o que determina, né? Você ter completado ou ter feito esses eixos, né? É a sabedoria que você adquiriu, sobretudo o domínio, o controle e a regência que você tem desses lugares. Domínio, controle e regência. Mas, Marcelo, qual que é a diferença? Domínio é o conhecimento. Você tem conhecimento disso. Se a gente pegar um carro, pode ter conhecimento do carro, mas você não tem controle dele. Né? Você tem domínio dele, mas você não tem controle do carro. Você domina aquele carro, sabe de roda, de motor, etc., mas você não controla. Você vai controlar quando? Quando você utilizar aquilo. O conhecimento que você tem, você colocar em prática, você utilizar. Quanto mais conhecimento, quanto mais prática, você vai ter mais controle. Né? Se você não colocar, se você não obter informações e se aprofundar nessas informações, então essa é a primeira dica. Se você quer desenvolver um eixo desse, aprenda muito, faça cursos, esteja com pessoas que fazem isso, e etc. E pega esse conhecimento e coloca ele em ação. Né? Transborde, esse é o eixo vertical. Aí você vai estar na sabedoria horizontal. A partir daí, você começa a introjetar na sua vida e liderar. Porque você vai ter tanto controle, tanta informação, que aquilo se torna natural. Se vocês olharem os grandes gênios, né, do esporte, por exemplo, mas de outras áreas, se você escuta o Kevin Slater, por exemplo, que é um dos maiores campeões de surf, ele fala: a prancha, eu e a água é uma coisa só. Você escuta o Senna, né, falando a respeito do carro, como é que ele escutava o motor, como é que ele falou assim: eu não sei, mas eu sou uma coisa, o carro e eu somos um. Se você escuta o Pelé, viu agora um documentário novo do Pelé, cara, é fantástico, muito sensível, eu aconselho todos a seguirem, tá? Tá muito bom, tá? Esse documentário do Pelé, muito sensível, chorei pra caramba, tô lindo, total. E é a mesma coisa, né? A bola, ele, o campo, tudo ali é uma conexão só. Então você passa a liderar aquilo quando você tem muito conhecimento, muita ação, improviso e etc. Então, eu falei de 3 eixos. Eu, durante 26
27 anos, quase 30 anos da minha vida, eu dancei. E eu dancei mesmo, fui profissional da dança, fui bailarino clássico, contemporâneo, coreografei, etc. Né? Eu tenho isso introjetado na minha vida. E eu fui além da arte humana. Eu transbordei essa arte humana para essa arte natural, esse lugar da geometria sagrada. Então, esse é o lugar que eu logrei, que eu tenho sabedoria e está introjetado em mim. Qual o outro eixo? O eixo das tradições. Eu, desde os 5 anos de idade, eu tenho eventos espirituais. Né? Eu tenho contato com a espiritualidade. Né? Comecei a meditar, entrar em contato com a meditação com 9 anos de idade. Né? Com 18 anos fui iniciado. E depois me aproximei mais para frente da Cabala. E faz 10 anos que eu desço esse caminho da Cabala hermética, das ciências herméticas, das leis herméticas. Então, isso é algo hoje que eu respiro, que eu falo com naturalidade, que eu domino e que eu controlo e que eu tenho a regência da espiritualidade, das tradições e etc. E a filosofia, né? Eu entrei em contato profundo com a filosofia e o conhecimento e o conceito filosófico humano e extrafísico, né? Eu posso conversar com qualquer filósofo de igual para igual, é outro lugar que eu domino. Então, qual é o eixo que me falta hoje? O da ciência. Né? O que me falta hoje é o eixo que eu venho construindo já há, sei lá, talvez 10 anos. Eu venho construindo que é esse lugar da matéria, né? De materializar as coisas de uma forma próspera e abundante, porque eu tenho prosperidade e abundância na arte, eu tenho prosperidade e abundância na filosofia, eu tenho prosperidade e abundância na espiritualidade. Né? E agora eu estou logrando a abundância e a prosperidade material. E está chegando, ok? Muito bem, queridos, deixa eu interromper aqui e voltar para estar com vocês. Muito bom. Perguntas? Temos perguntas? Falando em eixo material, lembrem do Pix, contribuição é muito importante, né? R$1, R$10, R$50, R$100, contribuam, né? Com todo o projeto, com o movimento, isso vai ser importante, tá? A gente está evoluindo, né? Você pode contribuir semanalmente, pode contribuir uma vez por mês, pode contribuir, enfim, como você quiser, o quanto você quiser. Essa é a mágica da internet, tá? Muito bom. Hilma está, acho que, fazendo uma pergunta. Muito bom. Eliette, Solange Baraldi, tem perguntas? Bismarck, de 0 a 10, quanto você curtiu, irmão? Coloca aí. 10. Nota 10. Ok, esteja presente, cola. Se inscreve no canal lá no YouTube. Não esquece, tá? Papo incrível, é isso aí. Todo sábado nós estamos aqui. Vou te passar o meu... Divulga o canal, viu? Vai ser legal, com amigos. Esse aqui é o YouTube. Solange sem pergunta. Esse aqui é o YouTube, tá? E o meu Instagram é esse aqui. Tá? Tá aí. Luiz Marcelo, luizmgcuri@gmail.com é o YouTube. Se inscreve lá, aperta o sininho para receber a notificação. luizmarcelo.gc, o meu Insta. São conteúdos diferentes que eu transbordo lá. Eu vou estar lançando em breve um programa muito legal, chamado 1212, tá? Fiquem ligados, porque se você quer entender desse eixo que eu acabei de falar, são 10 passos, 10 portais que existem, eu venho falando isso no Aliança 559, nós vamos descer e subir esses 10 portais, numa pancada só, tá? Tá, boa reunião, Solange Baraldi. A Solange poderia chamar Solange Reunião Baraldi. Aliás, todo mundo faz reunião hoje. Caramba, cara, como é isso, né? Que bom ter tido você aqui, viu? Bom. Hilma, você estava escrevendo uma pergunta ou escrevendo outra coisa?
Não, achei que você estava escrevendo uma pergunta. Então, ninguém tem perguntas. Vamos seguindo a nossa existência, tá? Foi bom ter vocês aqui. Eu vou deixar aberto lá o Papo Reto. Transbordem, coloque suas impressões. Isso incentiva as pessoas, faz com que as pessoas se motivem a estar aqui, tá? Façam isso mesmo, tá? Porque isso é importante, beleza? Tragam isso, ok? Eu vou soltar lá um formulário, vamos ver se eu consigo terminar. Vou soltar um formulário, eu quero ver se eu faço isso toda vez, tá? Que é um formulário de satisfação, de considerações, de opiniões, de sugestões, etc. Preencham esse, tá? É um formulário simplesinho, tá? Que vai ser legal. Então, gente, beijo na alma de vocês, fiquem bem, tá? E a gente se vê ou no Aliança 559 amanhã, tem todos os dias, né? Ou no Papo Reto semana que vem, tá bom? Ou por aí. Fiquem bem, fiquem na paz, tá? Tchau.